Bom dia, pessoal. Todo mundo bem? Eita, gente, mas esse café quinzenal tá deixando a gente com saudade, não tá não? Me diga se alguém aí já estava com saudade de gramática. Professora, nunca na minha vida eu sinto falta desse negócio. Sente sim, eu tenho certeza. Bom dia, querido Thales. Como que você está? Bom dia, bom dia. Deixa eu só ver aqui quem foi o primeiro da fila. Marcela. Marcela sempre chega muito cedo, né, Marcela? Bom dia, Marcela e Célia. Gente, tem muito nome aqui. E olha só, eu ainda não mandei o material para vocês e mandarei o material com todas as anotações nos grupos do WhatsApp e também por e-mail. Então, terminando o café aqui, a gente já vai mandar o material, tanto o material do jeitinho que tá, quanto o material com as anotações. Beleza? Já acordei afiada para estudar gramática, muito bem. Agora, antes de começar, enquanto o pessoal vai chegando, enquanto isso, você também vai aí convidando só a humanidade, me fala de que estado você é. E se é a primeira vez que está aqui no café ou se já me acompanha no café. Então, só Roraima, olha só que bacana, Roberta, de Roraima. E aí me fala de onde você é, se é a primeira vez que está no café. Enquanto isso, enquanto a gente vai fofocando de onde a gente é, já aproveita. Eu sei que você faz parte daquele grupo de estudos, então já aproveita e corra lá no seu grupo de estudos e chama a humanidade, porque, pessoal, olha só, hoje eu escolhi para vocês um tema bem importante, e aí um tema que a gente sabe que cai muito, eu sei que não é o seu caso, claro que não, mas que normalmente a humanidade tem dificuldade, que é o uso dos pronomes. Mas eu vou falar sobre o uso dos pronomes começando do começo. Eu sei que não precisa, conforme eu disse, eu sei que você já sabe de tudo, tudinho, mas eu quero começar do começo para a gente construir toda a nossa base lógica, joia? Ó, Petrolina, primeira vez no café. Ah, seja muito bem-vinda, viu? E Célia de Samambaia, primeira vez, ao vivo de Brasília, Rio de Janeiro, é meu primeiro café. Opa, obrigada, Mariana. Primeira vez que estou aqui. É de Petrópolis. Ai, como estão aí, hein, Nick? Petrópolis, o negócio foi preocupante, né? Brasília é minha segunda vez no Café com Gramática. Ah, que beleza, muita gente nova, que maravilha. Brasília, acompanhando há pouco tempo, já sou aluna do método. Ah, só me fala aí quem já é aluna do método. Depois coloca aí hashtag sou método RISE, só para eu saber quem é método RISE, quem já garantiu. Gente, falar nisso, já sou aluna do método, já vou começar aqui o nosso conteúdo. Mas falando nisso, hoje acabou de maneira definitiva o último dia para garantir a sua vaga no método RISE, feito especialmente para professores. Então, de verdade, tentei até. Eu estou recebendo tanta mensagem, mas tanta mensagem no Instagram, pelo WhatsApp, pedindo para a gente segurar mais um pouco. Ah, professor, o meu cartão ainda não liberou. E a minha equipe não libera de jeito nenhum. Mas eu consegui, gente, eu não vou nem falar agora, vou falar daqui a pouquinho. Eu consegui agorinha aqui, insistindo, mas contra a vontade da equipe, um presentinho para vocês. Daqui a pouquinho eu vou dizer, tá bom? Então, ó, sou o método RI, sou aluna do método, muito bem, opa! Então, sejam todos muito bem-vindos. O Thales falou que ele é aluno vitalício, muito bem. Gente, Thales falou que a FCC está chegando, né? FCC vem aí, FGV vem aí, e são bancas muito boas. Quando eu falo muito boa, é muito boa, vocês entendem, né? Significa que vai dar um pouquinho de trabalho para a gente. Então, joia. Aluna do método RISE, excelente. Gente, então, vou dizer de novo, olha só, hoje, literalmente, é o último dia para entrar no método. Muitos alunos já garantiram a vaga. Mas hoje acaba, tá bom? A gente já está aí há uma semana avisando que vai acabar, avisando que as matrículas estão abertas. E de verdade, por meio do método RISE, se você for obediente, vou colocar aí estudando com folga, 2 meses e meio, 3 meses, você vai ter resolvido talvez o problema de uma vida toda, tá bom? Porque só não vai aprender se não seguir a metodologia que foi estabelecida, se não seguir o passo a passo que existe ali, tá bom? Gente, olha só.
Novato no método, seja muito bem-vindo, Edmilson. Então, olha só, vamos começar a nossa parte aí, o nosso conteúdo, mas eu posso contar que vocês vão convidar as pessoas enquanto eu já começo o conteúdo? Para aí só um pouquinho e vai lá. Eu acredito que essa aula está sendo transmitida também no Instagram. Então, para um pouquinho, só rapidão. Vai lá no Instagram, eu acredito que todo mundo aí tem Instagram. Então, vai lá no Instagram, tem um aviãozinho do lado e chama só todo mundo. Manda lá para umas 10 pessoas para engrossar aqui o nosso café, para o nosso café ficar mais forte, pode ser? E também vai lá, pessoal, por favor, na última postagem do Instagram, que é falando últimas vagas, eu acho que últimas horas, último dia, uma coisa assim, e coloca hashtag, vamos inventar aqui uma hashtag, hashtag método Rise Transforma. Eu vou até escrever, ó. Lá no Insta, pode ser, só para a gente avisar para a humanidade, deixa eu ver onde é que eu acho o hashtag bem aqui no meu computador, que eu sou esperta como um gato morto, achei. Então, ó, hashtag método Rise. Gente, aqui o negócio tá feio. Ainda bem que a professora sabe português, porque não tá sabendo digitar, não. Transforma. Pronto. Ó, vamos lá, rapidão no Insta e vamos colocar essa hashtag, pode ser? Então, pronto. Tô começando o conteúdo, beleza? Parte dos pronomes, eu sei que ninguém tem dificuldade, mas vamos lá começar a nossa brincadeirinha. Gente, quem tá pela primeira vez aqui no café, seja muito, muito, muito bem-vindo. Café é o programa do meu coração. Então, joia. Eu quero saber se está todo mundo acordado, se ainda tem alguém cochilando, com sono, se alguém ainda está na cama ou se ainda está acordadão. Diga aí se está acordadão ou não. Eu já estou super acordada, acordo cedão e já acordo pilhada, parece que eu já acordo ligado na tomada. Professor, eu me auto-sabotei uma questão do CESP nessa semana. Por que, Ícaro? O que foi? Depois me conta que questão foi essa, qual foi o problema? Método Rise, desculpe as primeiras frases. Quais foram as primeiras frases, Isabel? Eu nem vi quais foram as primeiras frases. Então, fui. Vamos começar a nossa brincadeirinha. Elisângela falou, eu. Acordadíssima, né, Elisângela? Então, vamos. Olha só, de Mato Grosso do Sul. Gente, só o Brasil todo. Que maravilha, hein? Olha, olha. E se você conhece alguém que precisa de gramática, que ainda não conhece o método, que na verdade não conhece o café, me ajude a divulgar. Porque a gente fica aqui numa luta tentando entregar o café com gramática para o máximo possível de pessoas e o Instagram não entrega do jeito que deveria, às vezes, porque no YouTube a gente fica tentando para poder entregar também. Então, se vocês me ajudarem aí a compartilhar, vai ser muito melhor. Pronto. Vani falou, acordei de cedão, 6 da manhã. Gente, então comecei. Vamos então alongar e começar a nossa brincadeirinha, pode ser? Deixa eu só ajeitar aqui para ficar mais bonitinha a apresentação. E aí, olha, primeiro, a nossa intenção, meus colegas precisam de gramática. Eu acho que um monte de colega de trabalho precisa de gramática, viu? Eu acho. Então, ó, a nossa missão hoje é revisar uma parte muito, muito, muito importante, que é o uso dos pronomes, beleza? Liguei setinhas. E aí, o que a gente sabe é que, ao estudar pronome, nós estamos estudando uma parte da gramática que é muito, muito, muito importante. Quem me acompanha, aqui eu já fiz mais do que lavagem cerebral, nesses vários café com gramática que nós fizemos, nas lives que nós acabamos de fazer do desafio da língua portuguesa, isso a vida toda, quem me acompanha no curso presencial, eu sempre falo que a base não é o básico, preste atenção, a base de tudo é a morfologia. Se você está com dificuldade em objeto direto, objeto indireto, em complemento nominal, em período composto, não tenha dúvida de que o seu problema está na construção, você fundamentar o seu conhecimento. Tanto que quem é do método vai confirmar. O método ele é organizado em 4 circuitos de aprendizagem. O maior circuito é o primeiro, que é o de morfologia. O primeiro circuito é o que a gente mais cumpre metas,
porque realmente, se essa primeira parte ficar organizada, o resto vai fluir. E aí eu sempre falo para os alunos que pronome é a maior família que a gente tem conectada ao nome. Então, são muitos pronomes na vida, como diz Monteiro Lobato, eu não sei se alguém que é do método já começou a assistir ao módulo introdutório que eu gravei especialmente para quem é professor. Eu gravei um módulo introdutório do método RISA português para professores, fazendo um passeio na morfologia por meio da obra de Monteiro Lobato, que é Emília no País das Gramáticas. Então, ali Monteiro Lobato começa a passear na cidade, em Portugália, aí vai para a cidade nova, que é exatamente o que ele chama de brasiliana, que são as palavras da língua portuguesa do Brasil, e aí ele começa a visitar aquela cidade. E a parte dos pronomes, lá no livro, eles colocam várias casinhas com pronomes, porque a maior quantidade de palavras vinculadas ao nome que nós temos são os pronomes. Pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo, pronome demonstrativo, pronome de tratamento, pronome relativo, pronome possessivo, pronome indefinido, pronome que não acaba mais. Então, é a maior quantidade. Professora, eu comecei ontem a assistir as aulas do método. As aulas são agradáveis de serem assistidas, nem precisa alongar. Opa, maravilha! Então, a parte dos pronomes é exatamente essa parte em que a gente tem muitas subclassificações de uma classe que se conecta ao nome, e o próprio nome diz. Vocês estão vendo que aqui a própria nomenclatura nos diz muito. Foi uma palavrinha que foi pensada para quem? Para o nome, ou para acompanhar, ou para substituir. Joia? Então, muito bem. Aí eu vou até começar da seguinte forma. Alguém, alguma vez na vida, já ouviu isso aqui? Olha só. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Me conta, alguma vez na vida alguém já ouviu essa música? Ou já disse, eu vi ela ontem. Eu encontrei ela ontem. Me conta. Tem alguém já viu isso aí? Deixa eu até melhorar isso aqui. Eu encontrei ela ontem. Professora, eu não digo. Deixa eu parar só um minutinho. A Leide falou que a minha imagem está ruim. A de vocês está boa? Está tudo bem aí para vocês? Ou é só para a Leide que não está legal? Está embaçada a imagem. Quem mais? Me conta aí. Eu amo ela, não é? Tem aí também, não é, Ícaro? Eu amo ela, eu amo ele. O método RISA, eu vou até marcar aqui rapidão enquanto o pessoal me responde. Não, falou que a imagem está boa. Pessoal, apertem aí o F5 para poder atualizar. A imagem está ruim. Imagem top, imagem ruim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui só para eu fazer uma conexão aqui direta. Aguenta aí rapidão, meu povo. Vou só fazer uma conexão aqui direta para ver se melhora essa imagem. Aguenta. Daqui para amanhã eu resolvo. Pronto, falou que a imagem tá ok. Coloquei aqui a conexão direta, tá? Falou que é só ir Anderson falou que é só ir na engrenagem e aumentar a resolução. Pronto, então vão se resolvendo aí. Vou sair e entrar para ver se melhora. Beleza. Alguns estão falando que a imagem tá ótima, deve ser realmente a resolução de cada um. Então, pronto, vamos então. Vou continuar. Beleza? Vai nas configurações. É bom que todo mundo entende de informática, eu sou esperta como um gato morto. Mas Renato está aí acompanhando também. Aí, Renato pode acompanhar, falar para o povo o que pode ser feito. Então, fui. Eu acredito que assim vai ficar até melhor. Não importa a professora, só importa o conteúdo, não é, meu povo? Então, fui. Aí, Yolanda, eu amo ela. O que acontece aqui, pessoal? Eu sei que vocês sabem, eu não preciso dizer, mas o pensamento básico que nós temos é o seguinte. Agora,
preste atenção, preste atenção. Se está distraído com qualquer outra coisa, pare para poder acompanhar o meu pensamento, tá bom? Se está distraído, para não perder o raciocínio. Veja, existem os chamados pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais são exatamente os pronomes que substituem as pessoas do discurso. Então, ao invés de eu falar a Aline está dando aula, eu vou falar eu estou dando aula. Eu, ao invés de falar, por exemplo, que Elma está ansiosa para começar, eu vou dizer que ela está ansiosa para começar. Então, acaba que os pronomes pessoais são os pronomes que substituem as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, que é exatamente quem está aí estabelecendo o discurso, ou sobre quem de quem eu estou falando. Então, é o basicão que a gente sabe. Pronomes pessoais do caso reto, aí você fala, professora, não precisa baixar o nível, porque disso aí eu me lembro. Lembra, mas eu vou dizer. Está até repetido ali numa tabelinha, mas eu vou dizer, porque vocês sabem que eu adoro fazer lavagem cerebral. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, os pronomes pessoais do caso reto. Agora, uma ideia muito importante, uma informação muito importante que a gente tem de ter, tem de ficar aí fresquinho, fresquinho no nosso radar, é os pronomes pessoais do caso reto nasceram para funcionar como sujeito da oração. Então, já que os pronomes pessoais do caso reto substituem as pessoas do discurso, então esses pronomes nasceram para funcionar como sujeito. Joia? Agora, quando eu falo, por exemplo, veja, quando a gente ouve o nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, vocês estão vendo que o nosso ponto de apoio é o verbo. Quem foi que encontrou? Eu. Pronto. Eu amo ela. Nossa, eu amo ela demais. Eu amo ela demais. Veja que o eu que apareceram aqui, estão funcionando como sujeito. Então, vocês concordam? Professora, não precisa baixar o nível. Pois é, não precisa baixar o professor, se eu lembro, mas eu digo. Então, o eu funcionam como sujeito. Então, aqui está perfeito. Joia, muito bem utilizado. Agora, quando a gente fala eu encontrei ela, eu amo ela, vocês estão vendo que o encontrar, esse verbo, é um verbo que pede complemento, é verbo transitivo direto, e os pronomes ela estão funcionando como objeto direto, ou seja, estão funcionando como complemento de verbo. Mas preste atenção, preste atenção. Olha para cá, se está distraído com qualquer outra coisa, para não perder o raciocínio. Os pronomes eu, tu, ele, os pronomes pessoais do caso reto nasceram para funcionar como sujeito. Se neste caso eu tenho o ela, que é um pronome do caso reto, funcionando como complemento de verbo, então está errado. Mas eu precisaria de algum pronome para exercer essa função, que é a função, qualquer, na verdade, é qualquer outra função que não seja a função de sujeito. Por isso que, a partir... Aí, olha só, eu vou até antes de continuar, se eu falo, por exemplo, que eu comprei o livro. Pronto. Para eu não ficar repetindo o livro, eu quero colocar um pronome no lugar. Mas vocês estão vendo que a gente tem o verbo comprar, que é transitivo direto, livro é exatamente a palavrinha que completa esse verbo, é o objeto direto. Aí a gente ouve o que acabamos de mencionar ali. Aí a gente fala, eu
Eu comprei ele ontem. Ah, eu li ele ontem. Que é exatamente o que a gente está entendendo que é inadequado. Por quê, professora? Digo de novo, o pronome ele é do caso reto, nasceu para funcionar como sujeito. E se nasceu para funcionar como sujeito, então não é esse o pronome que vai aparecer aqui para substituir o substantivo livro. Eu preciso de algum pronome que não exerça a função de sujeito. E é por isso, preste atenção, que a partir dos pronomes pessoais do caso reto, nasceram os pronomes pessoais do caso oblíquo. Mas antes de eu falar, eu pergunto o seguinte: alguém consegue me dizer por que que esses pronomes, olha só a pergunta que eu farei. Por que que esses pronomes que não podem funcionar como sujeito, que não são os do caso reto, que não podem funcionar como sujeito, por que que eles são chamados de oblíquo? Alguém consegue me dizer? Gente, porque é um ponto muito importante para a gente começar a se libertar com relação ao estudo da língua portuguesa, é buscar o porquê das coisas. Eu sempre bato na tecla de que a gente não deve decorar. Você decora, sofre para decorar musiquinhas. Daqui a pouco você sacode a cabeça e não sabe mais para onde foi a ideia. Daqui a pouco esqueceu aquilo que decorou porque foi aleatório. Se o seu cérebro não buscar o porquê das coisas, você vai ficar eternamente sofrendo, achando que é decorar de maneira aleatória. Então, a pergunta que eu fiz foi: por que que o nome desse? Eu não posso falar que eu comprei ele, eu tenho de colocar um outro pronome no lugar. Por que que esses pronomes são chamados de pronomes oblíquos? Essa é a minha pergunta, que eu quero que a gente organize. Aí, qual é a justificativa? Os pronomes pessoais do caso reto são os originais, os que primeiro surgiram, que nasceram para funcionar como sujeito. Só que, ora, o pronome ele vai exercer outra função, por exemplo, o de complemento do verbo e não de sujeito, então esses pronomes aqui não poderiam ser utilizados. Ou seja, eu preciso de outros pronomes que se desviem da função de sujeito. Por isso o nome, observe, oblíquo vem de obliquar. E obliquar é se desviar. Então, os pronomes oblíquos são os pronomes que se desviam da função original, que é ser sujeito da estrutura. Então, a gente fala que é do caso reto, porque realmente foram os primeiros pronomes que surgiram. Todos os outros pronomes têm como base os pronomes pessoais do caso reto. E os oblíquos são aqueles que se desviam da função original, que é a função de sujeito. Obliquar é desviar. Então, os pronomes oblíquos vão exercer várias outras funções, menos a função de sujeito. Isso em regra, gramática tudo é possível sempre, mas em regra, outras funções menos a função de sujeito. E aí nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo vão funcionar como complemento de verbo, que foi o que a gente acabou de mencionar, podem funcionar como complemento nominal, pode funcionar como adjunto adnominal ou até mesmo como adjunto adverbial. Estão vendo que essas funções são funções diferentes da função de sujeito. Então, são pronomes que se desviaram da função original. Tudo bem? Então, essa é a ideia. E para cada pronome, eu até coloquei aqui embaixo, ó. Para cada pronome pessoal do caso reto, nasceram pronomes oblíquos. Oblíquo átono, oblíquo tônico, que eu também já vou explicar por que tem essa nomenclatura, tá bom? Aí os pronomes pessoais do caso reto, só para fazer lavagem cerebral, funcionam como sujeito da oração. Joia? Quais são os do caso reto? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. E aqui a gente sabe primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Os pronomes oblíquos
vão exercer outras funções. Porque obliquar é o quê? Fala para mim, desviar. Então, são os pronomes que se Deixa eu colocar aqui uma outra cor, para não ficar tão confuso. Então, os pronomes oblíquos, repito, são aqueles que se desviaram da função de sujeito, então vão exercer essas funções que eu já detalhei. Complemento de verbo, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, mas funcionam muito como complemento de verbo, tá bom? Funcionam muito como complemento de verbo. Joia. Agora, uma outra pergunta que não quer calar. Eu sei que eu não preciso dizer porque todo mundo sabe. Eu acho que a vida toda a gente decorou essas nomenclaturas. Esse pronome é um pronome oblíquo, vamos marcar aqui. É um pronome oblíquo átono, é um pronome oblíquo tônico. E aí eu faço uma outra pergunta. Por que que esse pronome é chamado, esse que se desviou? Ele é chamado de tônico ou de átono? Me conta. Por que que é tônico ou por que que é átono? Eu quero saber também o porquê do nome. Eu não quero, gente, que a gente fique eternamente decorando de maneira aleatória. Tudo na vida busque o porquê. Vamos racionalizar a nossa vida, sair do coraçãozinho palpitante. Então, alguém consegue me dizer o porquê que é tônico e porquê que é átono? Olha só, 160 likes e eu acho, tô vendo aqui, consigo ver dessa vez, 260 pessoas me acompanhando. Vou parar. Só vou dizer por que é átono, por que é tônico, meu povo, se chegar pelo menos a quantidade de pessoas que está me acompanhando. Olha, 266 pessoas me acompanhando. Não é possível, meu povo. Vai lá, aperta o like. Gente, é muito importante para o canal que vocês participem, porque quanto mais o YouTube entender que o conteúdo que a gente entrega aqui no café é um conteúdo relevante, mais o YouTube vai distribuir. Então, a sua participação nos canais é muito importante, mas muito importante. Então, deixe o seu like. Depois, não estou falando agora no momento desse nosso bate-papo aqui, não. Quando o vídeo acabar, deixe o seu comentário lá no vídeo. E você poderia, inclusive, deixar um comentário falando o seguinte: você vai avaliar o que você fala. Essa aula, você acordou cedo para assistir ao Café com Gramática. Essa aula teve valor para você? O que você aprendeu? Transformou algum ponto do seu conhecimento? Então, deixe escrito nos comentários como é que essa aula te ajudou, o que você aprendeu, como é que você pode explicar isso para o outro, se é um conteúdo relevante, por quê? Quem ainda não conhece o trabalho da professora, se chega lá para assistir a aula, ele vai ter a recomendação ou não. Ou então você fala: não, tá doido, não vou acordar cedo para acompanhar essa maluca, não. Só diz doideira, não quero nem saber dessa mulher. Mas deixa algum comentário lá, porque é muito importante para o crescimento do canal, beleza? O Mauro falou: se pudesse, eu daria mais likes. Então, depois deixa escrito, quando acabar o vídeo, bem aqui, ó, no comentário do vídeo. Não, a participação de vocês aqui nesse comentário, para mim, é fundamental, porque eu preciso, meu povo. Eu tenho o vício do curso presencial, né? Então, eu preciso estar acompanhando aqui o que vocês estão dizendo. É como se eu estivesse vendo os olhinhos de vocês durante o presencial. Mas aí, depois, deixa também escrito aqui no vídeo, combinado? Pronto, beleza. Ah, já está chegando 222, joia. Ó, aí alguém já respondeu. O tônico é quando exige a preposição e o átono é quando não exige a preposição. Então, vamos voltar para cá. Olha só, deixa eu só molhar o bico. A gente, para molhar, antes de molhar o bico, peraí, que eu toda vida fico me exibindo, vocês já devem ter visto, mas eu fico me exibindo, eu vou me exibir de novo. Ó, eu não sei se a turma tá aí, mas olha que coisa linda que eu ganhei da turma presencial, pessoal. Ó, não sei se dá para ler. Engula o choro e aprenda tudo tudinho. Cadê? Português nunca foi medonho. Vamos arrochar, meu povo. Gente, fala se não é a coisa mais linda do mundo. Ganhei festinha, ganhei bolo, ganhei presente, ganhei um monte de chocolate, ganhei caneca. Olha que coisa maravilhosa. Preciso me exibir, né, gente? Tanto carinho. Então, vamos. Pronto, 241 likes. Ótimo.
Gente, a Lídia diz que ela estava na UTI da língua portuguesa. Agora ela está recebendo a medicação. Adorei essa. Eu vou até bater um retrato desse comentário. Aguenta aí, meu povo. Como diz o meu irmão, eu vou bater um retrato desse comentário bem aqui da Lídia. Aguenta aí. Peraí. Deixa eu bater um retrato bem aqui, que eu adorei. Essa foi melhor. Uma aluna falou para mim, ela falou, professor, o método RISE está entrando no cérebro, está entrando na veia, está entrando só em tudo, ocupando os órgãos, e o negócio está caminhando. Pronto. Fui. Deixa eu só molhar o bico. Aí, olha só, pessoal. Então, eu sei que eu não preciso dizer, porque vocês sabem, mas só para deixar tudo muito organizado. Veja o seguinte, eu falaria para vocês assim. Ó, eu falaria para vocês assim. Tem alguém, eu sempre comento isso, tem uma amiga que sempre que manda alguma mensagem para mim, ela escreve assim, amo-te muito. Gente, como toda forma de amar vale a pena, eu não digo nada, não é? É claro que não. Na hora da aula eu digo, aqui em casa com a minha filha eu corrijo, com meu marido, com cachorro, periquito, papagaio, mas toda forma de amar vale a pena para minha amiga eu não digo. Mas me conta, isso aqui não tá legal. Amo-te muito. Mas eu também não poderia falar, por exemplo, amo a te. Vocês estão vendo que eu teria de dizer amo-te ou teria de falar amo a ti. Estão vendo? Eu não poderia falar, por exemplo, veja, eu não poderia falar entregou-me o presente. E também não falaria que entregou a me. Vocês estão acompanhando? Aqui eu teria de falar entregou-me o presente ou entregou o presente a mim. Ou seja, preste atenção. Alguns pronomes, como por exemplo ti, vocês estão vendo que ele deve vir acompanhado por preposição. Então é amo a ti, mas não amo-te. Outros pronomes não podem ter preposição. Então eu teria de falar amo-te. Então preste atenção. Alguns pronomes pessoais, alguns pronomes oblíquos devem ter preposição e outros não podem ter preposição. Eu não posso dizer que entregou-me, mas eu preciso obrigatoriamente falar que entregou a mim. Eu não posso falar entregou a me, mas eu tenho de falar entregou-me, que foi exatamente o que alguém comentou aí. Alguns pronomes oblíquos devem vir com preposição e outros não podem ter preposição. Por isso que o nome é pronome oblíquo átono e pronome oblíquo tônico, e agora eu vou justificar. Volte, pessoal, átono, olha só. Quando eu falo que alguém é anormal, vocês concordam que esse prefixo é exatamente o prefixo que nega? É alguém que não é normal. Então, nós vamos entender que este A do átono é exatamente aquele que nega, é aquele que me diz que não, ou seja, é aquele que não tem preposição. Então, o pronome oblíquo átono é aquele que não vem acompanhado de preposição. O pronome oblíquo tônico é aquele que vem com preposição. Então, para você não decorar, para você não esquecer nunca mais, para você não é decorar. Eu estou falando para você pensar. Logo, você não vai esquecer nunca mais. Guarde que o átono é exatamente aquele que não tem. O átono não tem alguma coisa, o A nega. Então, se é o que não tem, o átono é exatamente o sem preposição. O tônico é o com preposição. Tudo bem? Então, é essa a ideia. Vocês estão vendo que eu falaria, digo de novo, amo, ama-me, amo-te. Eu não falo ama a si, mas eu tenho de falar amo, ame a si mesmo.
Tá vendo esse com, do consigo, do convosco, do conosco? É a preposição com que vai estar sendo combinada com aquele pronome, tudo bem? Então, essa é a ideia. Pronomes átonos não têm preposição, pronomes tônicos têm preposição, e eles se desviaram da função de sujeito e vão exercer várias outras funções. Tá vendo o que eu disse? Vão exercer, deixa eu diminuir agora aqui um pouquinho, vão exercer várias outras funções, menos a função de sujeito, isso em regra, aí exercerão a função de complemento verbal, complemento nominal, adjunto adverbial, beleza? Então, essa é a lógica. Então, fui. Aqui, então, eu preciso encontrar, no encontrei, eu encontrei ela no Tinder, eu amo ela. Não pode. Eu preciso colocar um pronome oblíquo, que neste caso substitui o ela feminino, singular, que funcione de maneira direta, que é o pronome oblíquo a. Eu amo-a, eu amo-a ou eu a amo. Aí, pessoal, outro ponto muito importante que a gente tem de tomar cuidado é qual pronome oblíquo eu utilizo, que vai funcionar de maneira direta ou de maneira indireta, ser objeto direto ou objeto indireto. Eu tenho de avaliar se esse pronome vai ficar no masculino, feminino, singular, plural, que é a concordância. Então, esse pronome está substituindo alguém. Então, vai ter de substituir de maneira adequada, masculino, feminino, singular, plural. Banca Fundação Carlos Chagas, olha só, quem for fazer qualquer prova da FCC, que está também aí no radar. Quem for fazer qualquer prova da Banca Fundação Carlos Chagas, tome cuidado, porque eles amam trabalhar com pronomes. E eles, às vezes eles colocam um texto muito longo e pede para ir substituindo. E o erro é que, por exemplo, a palavra estava no masculino, ele coloca no feminino, estava no plural, ele coloca no singular. Só que isso, no meio de um texto maior, fica tão sutil que a gente não percebe. Então, eu preciso avaliar, repito, masculino, feminino, singular, plural, com relação a quem ele substitui. Preciso avaliar se ele é direto ou indireto, e eu já vou falar para vocês. E um outro ponto muito importante é exatamente saber se ele vai ficar antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo, que é ênclise, próclise e mesóclise. Vocês estão vendo que são muitos cuidados que a gente tem de ter? Então, qual pronome quanto à concordância, qual pronome quanto à regência, se é direto ou indireto, e em que lugar eu coloco este pronome? Ênclise, próclise e mesóclise. Beleza? Então, são todas essas pegadas. Joia. Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta antes de eu caminhar. Fernanda, agora eu entendi como os oblíquos podem funcionar. Eu não sabia o porquê de não poder usar o pronome do sujeito como objeto. Pois é, tá vendo, Fernanda? É por isso que eu estou falando, gente, que não adianta a gente querer, porque tem alguns, eu sei que não é o caso de ninguém aqui, mas alguns ficam tentando buscar fórmulas mágicas, de decorar de maneira aleatória, de pegar musiquinha de não sei o quê. Gente, não adianta. Repito, vai sacudir a cabeça, daqui a pouco não sabe para onde a informação foi. Então, vou falar. Eu sei que muitos que estão me acompanhando aqui são professores, sim ou não? Depois fala aí eu, quem é e quem não é professor. Muitos que estão me acompanhando são professores. Meu povo, a função, a missão de todo e qualquer professor é transformar. Se o seu trabalho em sala de aula não estiver transformando a vida dos seus alunos, então você não está exercendo bem o seu trabalho. Professora, não me diga isso, não, professora, eu vou por obrigação. Não, não pode, não pode. Porque a vida do outro é muito importante. Eu estou aqui para entregar conteúdo porque eu sei que o conteúdo, não porque eu ali estou entregando, poderia ser qualquer outro professor, mas porque eu sei que o conteúdo é transformador na sua vida. A gente precisa disso para o nosso dia a dia, a gente precisa disso para ser aprovado em um concurso, para passar em um vestibular. Então, a nossa missão como professor, e não só como professor, na verdade, qualquer área de atuação, não é? É ter valor na vida do outro. E aí eu sempre comento que está escrito na Bíblia, não tem como alguma luz iluminar se ela ficar escondida embaixo da cama, se ela ficar escondida embaixo da mesa. E nós nascemos para ser luz, nós nascemos para ser sal. O seu trabalho em sala de aula ou em qualquer outra profissão tem de dar sabor à vida do outro, porque senão a gente não está cumprindo a nossa missão de maneira adequada, não estamos. Então, toda a vida, pessoal,
veja o porquê. Você fala, isso aqui eu não entendi. Mas peraí, por que eu não entendi? Qual é a lógica disso aqui? Onde eu busco essa informação? Mas a gente tem que ser curioso. Eu toda a vida fui curiosa até dizer chega. Então, vamos. Joia. Fui alfabetizada em casa por tia, professora tradicionalista. Aos 7 anos, já tinha lido a coleção do Monteiro Lobato. Amei demais da conta. Emília no País das Gramáticas, no método. Tá vendo só, gente? Foi muito... Falei, não é porque fui eu que fiz, não. Mas eu também fiz com tanta alegria que vocês não têm ideia. Eu gravei aquilo ali com tanta alegria que vocês não têm ideia. Eu amo Monteiro Lobato e o modo como ele conduziu foi muito legal. Então, vamos. Pessoal, já que eu aproveitei para desabafar, que de vez em quando a gente desabafa, né? Quando eu vejo que o povo está cochilando, eu paro e desabafo. Então, já que eu aproveitei para desabafar, vou dizer de novo. Só hoje, do fundo do coração, hoje a gente ainda tem vagas para o método RISA. A partir de amanhã acabou. Então, até hoje, muitos alunos já garantiram a vaga. Agora, hoje, literalmente acaba. Eu não sei quando é que a gente abre a próxima turma, e não é pressão, não é jogo, não é estratégia, não é marketing, não, é verdade. Porque eu estou aqui com tanta demanda, a gente está com o curso do TJ aqui do DF em andamento, e aí Banca Fundação Getúlio Vargas com muito material para gravar, com muita demanda. Então, a gente não sabe quando é que nós vamos abrir a próxima turma do método, então só até hoje. Agora, olha só, pessoal, contra a minha equipe, de verdade, é contra a minha equipe. Hoje eu já, entre aspas, briguei com um aí, porque eu falei, não, eu recebi tantas mensagens no Instagram e no WhatsApp de alunos que tentaram entrar para o método, até geraram um boleto, mas não tinha saído ainda o pagamento, ou não tinha liberado o cartão. E aí não conseguiram garantir no dia que eu falei que teria bônus. Então, contra a minha equipe, brigando, eu não vou dar nome, eu só vou falar equipe de maneira geral, porque eu sei que a pessoa está me acompanhando, vai dizer se eu estou falando a verdade ou mentira. Contra a minha equipe, eu vou liberar os bônus, que eram só para o primeiro dia, para todo mundo que entrar para essa primeira turma do método. Então, todo mundo, mesmo que você tenha comprado, já tenha entrado para o método, fora daquelas datas dos 2 primeiros dias para receber os bônus, eu vou liberar os bônus para todo mundo, inclusive para você que garantir a sua vaga ainda hoje, tá bom? Porque eu falei, gente, hoje é o último dia. Mas ontem eu quase não consigo atender tantos alunos no Instagram e no WhatsApp e por e-mail. Então, não fica, quem está por aí, eu sei que está me ouvindo, viu? Não vou dar nome, não vou falar que começa com Rei e termina com Nato, não vou dizer não, viu? Que é o Renato. Então, não fique bravo, mas é muito aluno pedindo, então eu estou liberando os bônus para todo mundo. Então, olha só, o curso de interpretação de textos aplicado a tendências pedagógicas é exatamente o curso em que eu dou toda a teoria, todo o panorama da interpretação de texto vinculado a tendências pedagógicas, que é do autor Libânio. E só esse curso custa quase R$180. O método está 347, ou seja, você está pagando 100 e pouco por cada um. Gente, de verdade, quem me acompanha no método vai confirmar. É muito conteúdo que eu entrego, e conteúdo que eu entrego com muito amor, com muito cuidado, porque eu sei que isso é importante para você. Então, é um valor bem simbólico com relação à entrega. Quem já entrou no método deve ter visto a qualidade do material. Depois eu posso até abrir aqui para mostrar para vocês a qualidade do material, a qualidade do conteúdo, beleza? Então, pronto, já disse. Até hoje, os bônus, beleza? Renato, não fica bravo não, viu? Depois eu mando para você uma cerveja aí, viu, Renato? Não fica bravo não. Mas vou liberar os bônus para todo mundo, beleza? Então, que loucura é essa, boss? Não, o Renato já está aparecendo. Renato, depois eu mando uma cervejinha para você, viu, Renato? Pronto. Depois eu mando a cervejinha e Renato fica calmo. Pronto. Renato tampa o ouvido. O Renato nem ouviu que eu estou dando bônus para todo mundo. Fui. Gente, então, vamos lá. Aí alguém perguntou, professora, quando é que eu utilizo o ler? Agora eu vou caminhar, juro que eu já parei a fofoca, meu povo, parei a fofoca. Aí no final, eu explico, quem ainda não viu como é que funciona o método, no final eu explico. Eu vou concluir agora a parte do conteúdo e no final eu explico. É só porque eu estava ansiosa para falar que eu teimei com o Renato. É só porque eu estava aqui ansiosa para falar. Hoje eu fui menina teimosa, teimei com o Renato. Pronto, voltei para cá. Aí, olha só, aí a gente fala, professora, quando
quando é que eu utilizo o lhe, quando é que eu utilizo o a, que foi o que perguntaram aí. Deixa eu só ampliar aqui para vocês acompanharem. Veja, o pronome oblíquo, pessoal, lhe, vou até destacar aqui de outra cor, o lhe, lhes, são pronomes que devem funcionar como objeto indireto. Ou seja, a gente precisa, escrevido, essa palavra escrevido, pois o lhe, lhes é objeto indireto, então aqui a gente precisa da regência, a gente precisa da transitividade verbal, beleza? E os pronomes oblíquos, deixa eu até limpar esse tanto de rabisco que eu coloquei aqui. Os pronomes oblíquos, aguenta aí, vou colocar de rosinha. O, a, os, as, eles só podem funcionar como objeto direto. Ou seja, para a gente saber, pessoal, se eu utilizo o pronome lhe ou o a, eu preciso saber de regência. Quem me acompanhou no desafio da língua portuguesa, no segundo dia do desafio, expliquei de maneira muito detalhada a parte da transitividade. Aí eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente vai usar isso aí, tudo bem? Então vamos voltar para cá. Aí eu coloquei algumas frases pensando exatamente nesse roteiro. Qual pronome eu utilizo, professora? Quando aqui eu coloquei essas frases para a gente completar com o pronome oblíquo o, ou a, tanto faz, masculino ou feminino, singular ou plural, mas o, a, ou o lhe, tudo bem? Lhe e o lhes. Joia. Aí, olha só. Esperava todos os dias a saída da escola. Ó, o pessoal falou, eu assisti, pronto. Uhum. Então, eu esperava todos os dias a saída da escola. Para eu saber qual pronome utilizar, a gente precisa olhar para o verbo. E aí vocês estão vendo que esse verbo não tem sentido completo. Eu preciso colocar uma palavrinha. Eu esperava Maria todos os dias a saída da escola. Então eu preciso colocar um complemento para que isso tenha sentido, ou seja, esse verbo precisa transitar. E aí o que eu aconselho é falar para os alunos, o que eu sempre falo para os alunos é, antes de você escolher qual é o pronome, coloque um nome naquele lugar e veja como é que nós utilizaríamos aquele nome. Como assim, professora? Eu vou colocar um feminino. Eu falaria, por exemplo, que eu esperava Maria todos os dias. Eu não esperava de Maria, eu não esperava esse a Maria que eu poderia colocar, seria o artigo, mas eu não falaria eu esperava a Pedro todos os dias. Porque este verbo, ele pede complemento, por isso que ele é chamado de transitivo, mas quando eu coloco o complemento, esse complemento não tem preposição, ou seja, ele vai pedir um complemento verbal direto, que é o objeto direto. Por isso que direto não tem preposição. Então, se eu preciso, por causa do comando do verbo, se eu preciso colocar um objeto direto, então não vai ser o lhe e o lhes, tudo bem? Aqui eu estou colocando como se fosse Maria, então eu falo que esperava a todos os dias a saída da escola. Não poderia ser esperava lhe, porque se esse verbo é transitivo direto, eu não posso utilizar o lhe. Porque, professora, digo de novo, o, a, os, as vão funcionar como direto e o lhe como indireto, tudo bem? Aí, a todos, porque agora virou preposicionado. Neste caso, Iris, seria um objeto direto preposicionado, porque esta preposição de a todos não é uma preposição exigida pelo verbo. Então, aqui eu não poderia, e eu vou até escrever para riscar, eu não poderia colocar o pronome oblíquo lhe, porque o verbo é transitivo direto, tudo bem? FGV cobra muito, mas muito, 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 muito o emprego dos pronomes,
beleza? Ô, gente, eu acho que dá para passar de 300 likes, não dá não? Eu acho que dá para passar de 300 likes, não é possível, meu povo? Não é possível, não é possível. Eu já estou tomando banho aqui, fui colocar água quase que eu tomo banho, ver se pode um trem desse. Então, fui. Agora vamos para o próximo. Aí vocês me falam se ficou claro ou não por que, que eu não posso colocar o lhe, por que, que tem de ser o pronome oblíquo a. Eu não poderia falar que eu esperava ela. Esperava ela todos os dias. O ela também não pode, nós já tínhamos entendido. Por que, que o ela não pode? Porque é pronome pessoal do caso reto, que deveria funcionar como sujeito e aqui não funciona como sujeito. Aqui esse a funciona como complemento de verbo. Tudo bem? Então, joia. Muito bem, 300 likes, joia. É só, Adélia, a minha equipe vai colocar o link e é só até hoje, literalmente, tá bom? Só até hoje. Então, todo mundo que entrou para essa primeira turma do Método RIS para professores vai ter todos os bônus. O curso de interpretação de texto, as lives da gramática pedagógica e as lives do desafio. Pronto, então caminhei. Agora, olha só. As palavras, vamos para a próxima frase. As palavras não, como é que ficaria? Não a agradaram? Não lhe agradaram? Como é que nós vamos decidir isso? Preste atenção, preste atenção. Eu aconselho que antes de você escolher o pronome o a ou lhe, eu aconselho que você coloque algum nome no lugar, tudo bem? Coloque algum nome no lugar. Eu falava, por exemplo, as palavras não agradaram Pedro, é isso? Ou não é agradaram a Pedro? Então, é agrada alguém ou agrada a alguém? E aí, pessoal, eu vou de novo. Não sei nem onde é que tá. Tá bem ali. Eu ia pegar o dicionário de regência verbal, mas tá distante. Eu vou pegar até aqui o nominal, ó. O dicionário de regência nominal e tem o dicionário de regência verbal, que é exatamente estes dicionários que vão indicar qual verbo pede preposição, qual não pede preposição, se, dependendo do contexto, como é que usaria, e tudo isso é exatamente o comando de acordo com o dicionário, tudo bem? Aí aqui, gente, ó, Lucinéia, vou parar rapidão, ó. Fui aprovada no concurso assistindo suas aulas. Obrigada, obrigada, obrigada. E vai que Deus continue abençoando, que seja aprovada em mais, em mais e mais. Então, aqui, pessoal, o verbo agradar, ele é transitivo e indireto. Entende? Se agradaram a Pedro. Então, eu não colocaria, por exemplo, o pronome oblíquo a ou o, porque funcionam como direto. Teria de ser o lhe, que é exatamente o pronome que funciona como objeto indireto. E eu sei que vocês sabem, não tem como falar tudo tudinho agora, mas o não é exatamente uma palavra negativa que é fator de atração. Quando o pronome aparece antes do verbo, estão vendo? Ele deve aparecer antes do verbo, por quê? Por causa do fator, o nome disso é próclise. Então, aqui a próclise é obrigatória por causa do fator de atração. Tudo bem? Então, joia. Então, agrada a alguém. Exatamente. Então, é a alguém. Então, tem de ser o lhe, porque esse verbo é transitivo indireto e a gente precisa de um objeto indireto. Amém? Meu povo, me conta se está claro aí para todo mundo. Diga sim, não sei, sei lá. Agora, havia muitos que não visitávamos. Vamos colocar o verbo visitar e eu falaria: visitava a Pedro, de Pedro, ou visitávamos Pedro? Visitávamos aos pais ou visitamos os pais? Me conta. Veja que aí eu não posso colocar para o verbo visitar, eu não posso colocar as preposições, concordam comigo? Então, eu visito Pedro, eu visito meu pai, eu visito minha mãe,
eu não coloco nenhuma preposição. Então, esse verbo é transitivo direto. Se ele é direto, então eu não posso colocar o pronome lhe. Eu vou colocar o pronome oblíquo o, a, os, as. Eu a visitava. Eu os visitava. Tudo bem? E aqui, de novo, vocês estão vendo que a gente tem o não, que é fator de atração. Se é fator de atração, aqui a próclise é obrigatória. Palavras negativas, advérbio, pronomes, conjunções subordinadas, tudo isso funciona como fator de atração. Tudo bem? Beleza, então. Depois, então, ok, pronome oblíquo vai ser o, a, os, as, dependendo de quem estaria substituindo naquele contexto. Nós obedecíamos com prazer. Alguém consegue me falar qual é a regência de obedecíamos? Sim ou não? Falta alguma coisa nessa frase? Tá faltando o que nessa frase, Alexandra? Me conta. Havia muitos que não a visitávamos. Depois diga aí o que está faltando nessa frase. Nós obedecíamos com prazer. O verbo obedecer, me conta. Eu obedeço. O pai, eu obedeço. Liliana, manda um oi de novo. Ela falou que mandou pelo e-mail e pelo Insta. Que nem eu falei, eu recebi tanta mensagem que vocês não têm ideia. Então, se eu recebi tanta que eu não consegui responder a todos. Eu tentei, meu povo, eu passei só o dia todinho. Não consigo nem contar quantos alunos eu respondi. Aí manda um oi de novo lá no Insta, tá, Liliana? Que aí eu consigo acompanhar. Se algum ficou para trás, manda oi de novo me cobrando, tá bom? Foi muita mensagem, meu povo. Aí o verbo obedecer é obedecer a alguém, é transitivo direto. Se é o transitivo direto, então, transitivo indireto, obedecer a, então eu não poderia falar não, nós os obedecíamos de jeito nenhum. Não é os obedecíamos. Porque se é transitivo indireto, o pronome oblíquo não é o pronome oblíquo os, é o pronome oblíquo, vou colocar os pais, por exemplo, lhes obedece a alguém. Então, nós lhes obedecíamos. Agora, olha só, o pronome nós é um pronome pessoal do caso reto. E pronome atrai pronome. Pronome é fator de atração, menos os pronomes pessoais do caso reto. Então, neste caso, pode próclise ou pode ênclise. Tudo bem? Então, o pronome pode ficar antes ou pode ficar depois. Combinado? Então, joia, joia, muito bem. Opa, Maria, que bom que está gostando, ótimo. Então, o fator aí não é fator de atração. Aí, olha só, eu quero mostrar para vocês como que isso foi cobrado. Veja, veja, veja. Ó, deixa eu só mostrar para vocês como que isso foi cobrado recentemente. E não importa, pessoal, qual é o concurso, não importa qual é a banca. Esse eixo lógico que nós desenvolvemos vai te ajudar para qualquer concurso e para qualquer banca. Às vezes eu falo, e alguns falam, não, professor, isso aí é mais marketing, não sei o quê. O método RISE, ele de verdade vai te capacitar para fazer prova de qualquer concurso e de qualquer banca. Porque no método eu sempre trabalho com esse eixo lógico, te mostrando o porquê de tudo e super repetindo em questões. Então, não importa, por exemplo, aqui ó, foi um concurso do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. A outra questão que nós vamos resolver é Ministério Público de Santa Catarina. Eu posso pegar várias questões para psicólogo, para professor, para juiz, para auditor, para qualquer área, que o que eles perguntam é a mesma coisa, porque português é uma coisa só. A gente só precisa descobrir como é que a banca cobra. Então, aí resolver questões da banca, ok. Mas o método, ele te dá esse suporte teórico para você ajustar a sua rota para qualquer banca. Porque eu sempre procuro entregar de maneira lógica. Tudo bem? Então, joia. Fui. Faz muito tempo que não estamos... Não tem problema, não. Esse muito aí faz muito, fica elíptico a palavra tempo, Alexandra, não tem problema.
Falar, há muito não vejo alguém, há muito tempo não vejo alguém. É uma forma de dizer, não tem problema, tá? Não tá errado, não. Não é erro, tá? Não é erro. Então, olha só. A correção gramatical do trecho tinha, às vezes, vontade de chamar o feitor e dar ordens. Ele falou que seria mantida, a correção gramatical seria mantida se fosse reescrito da seguinte forma: tinha, às vezes, vontade de chamar o feitor e dá-lo ordens. Espera aí. Vocês estão vendo que este pronome oblíquo o apareceu aqui exatamente para não repetir feitor, não é isso? Para não repetir o feitor. Então, o que ele está dizendo aqui é que tinha vontade de chamar o feitor e dar ordens ao feitor. Vai dar ordens ao feitor. Então, se é ao feitor, vocês concordam? Eu falei, ó, tira o pronome, coloca o nome no lugar. Você vai identificar como é que seria com o nome. Se é ao feitor, nós estamos vendo que esse verbo é transitivo direto, porque está dando ordens, mas está dando ordens a alguém, direto e indireto. Então, ao feitor é o objeto indireto. Então, aqui não é dá-lo ordens, deveria ser como? Fala para mim, dar-lhe ordens, tudo bem? Ainda, pessoal, lembrando o que eu sei que eu não preciso dizer, que você sabe, mas eu falo, por exemplo, que eu vou comprar o livro. Comprar o livro. Nós já vimos que dá para colocar o pronome oblíquo para substituir. O pronome oblíquo que nós colocaremos aqui é o pronome oblíquo o, beleza? Mas nós escreveríamos comprar o, seria assim? Não. Outra informação que eu sei que a gente sabe. Quando os verbos terminam em R, S ou Z, a gente joga fora o R, S ou Z e acrescenta o L. Então, deveria ser comprar-lo. Aí, aquele bonitão, não é? Olha que coisa mais bonita do mundo. Fiz o trabalho. Fiz o trabalho. Eu vou tirar o pronome, vou tirar esse nome e vou colocar o pronome oblíquo. Daria o pronome oblíquo o, não é isso? Mas a gente diz o fiz o, não é. Se termina em R, S ou Z, a gente joga fora e acrescenta o L. Então é filo, não é coisa mais linda do mundo, o íris, coisa mais linda do mundo, eu também acho. Então tem de ser filo. Agora vocês estão vendo que quando é com o pronome lhe, continua com o R, tudo bem? Não é dar-lhe, é dar-lhe, beleza? Eu tiro o R, S ou Z quando eu acrescento os pronomes oblíquos o, a, os, as. Filo porque quilo, pronto. Joia. Aí vamos agora para nossa saideira, meu povo. Olha só. A correção gramatical do texto. Peraí, deixa eu voltar aqui. Volta. A correção gramatical do texto seria mantida se a forma pronominal em cumpri-las fosse anteposta, ó, cumprir, tá vendo que seria? Eu vou até escrever. Cumprir alguma coisa. Aí coloco o pronome oblíquo as, beleza? Mas se terminou em R, S ou Z, a gente joga fora. Só que eu falaria cumprir as? Não. Aí a gente acrescenta o L, tudo bem? Então, cumprir las. Saideira já, professora, não é possível? Ah, não, veja só. Dá vontade de ficar só até o dia todo, não é, Iris? O dia todinho aqui. Então, ó, aí seria cumprir las, exatamente. Aí ele pediu para colocar este pronome antes do verbo. Aí ele sugeriu ficando as cumprir. Tá certo ou tá errado?
Almoço com gramática. Já está virando o vinho com gramática, café com gramática, almoço com gramática. Vamos emendar isso aí, não é? Pessoal, dá para parar aí só um minutinho antes de eu concluir. Ir lá no Insta, na última postagem, e colocar hashtag método Rise Transforma. Se você achar que transforma, se não achar, não coloca, só se for do seu coraçãozinho. Se achar que realmente é importante, que transforma, que tem valor para você, então corra lá no Insta e coloca hashtag método Rise Transforma. E aqui também, tá? Depois deixa aqui no nosso comentário desse vídeo. Balada com gramática, pois é balada com gramática, viu só? Nos embalos da gramática, viram que foi aquela postagem? Eu achei ótimo. Ô Priscila, deixa eu comentar o seguinte, olha só. Quando a gente coloca o pronome antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo, não muda nada. A gente está trocando 6 por meia dúzia. A função continua a mesma, a ideia continua a mesma. A gente só vai ter de avaliar se teria ou não correção gramatical, pensando se tem ou não tem fator de atração. Mas quando a gente utiliza ênclise, próclise e mesóclise, isso não traz nem alteração sintática e nem alteração semântica. Pode ficar errado, dependendo se tem ou não tem fator de atração, tudo bem? Mas mudança de sentido não tem, combinado? Então, joia. Aí vamos voltar. A contrapartida é que, assim como temos que seguir as normas, os outros também têm de cumpri-las. Os outros têm de cumpri-las, aí ele pediu para colocar, os outros têm de as cumprir. Então, veja, existe o também, que é fator de atração, o tem de cumprir é uma locução. Quando tem locução com fator, não poderia ficar no meio, tá? E de todo jeito, se a gente acha, poderia ficar aqui. As tem de cumprir, tudo bem? E mesmo se você não se lembrasse desse detalhe, se fosse possível colocar, ao colocar o pronome para antes, nós teríamos de colocar, voltar o infinitivo, tá vendo? Eu tirei o infinitivo por causa do L, tudo bem? Eu tirei o infinitivo por causa do L. Mas aqui, se eu tenho, tirei o as de depois, coloquei para antes, peraí. Tirei o as depois, coloquei para o antes, então vai ter de voltar para o R. Precisaria nem ler, precisaria nem ver se tem ou não tem fator, tudo bem? Olha para nada, por quê? Deveria ser as cumprir, teria de voltar para a forma de infinitivo, tudo bem? Então, pronto, é isso aí. Pessoal, me diga se essa aula foi bacana para vocês. Vocês viram o que eu falei? Eu sei que não precisava, mas quem chegou depois volte e assista. Porque eu comecei do começo, construindo o porquê de tudo, a lógica, a origem dos pronomes, para a gente saber o porquê das coisas. Tudo bem? Estou fazendo o curso, degustando cada aula bem devagar. Só o método Rise transforma e dá sabor em qualquer... Ai, que delícia, Vanusa. Eu vou até compartilhar. Obrigada demais por esse comentário, viu? Pronto, ótimo. Aula excelente, muito bem, muito bem. E aí, pessoal, então, olha. Gente, eu preciso bater um retrato disso. Eu preciso me exibir com esses nomes aqui, veja só. Vou até ficar sorrindo. Tira uma foto, bate um retrato aí, meu povo. Bate um retrato com essa frase aí, e eu aqui toda felizinha com essa frase, pode ser? Bate um retrato e compartilha lá no Insta e me marca que eu vou repostar, pode ser? Pode? Eu vou, assim que terminar esta aula, eu já vou salvar essas anotações e nós vamos mandar para os grupos, vamos mandar para o e-mail, vamos mandar para todo mundo, tá bom? É melhor do que café com leite, muito bem. Vou fazer um coraçãozinho, bate um retrato aí. Bate logo, porque senão o sorriso cansa. Pronto. Aí me marca lá no Insta, beleza? Pronto, muito bem. Pessoal, então, eu vou até fazer o seguinte. Cadê Renato? Renato, dá para colocar o link aí, Renato? Olha só, pessoal, deixa eu ver se eu consigo abrir esse link aqui. Não, esse link aqui até eu abrir vai dar trabalho.
Mas, ó, a minha equipe vai colocar o link do método, tá bom? E aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir bem aqui para vocês o meu site. Ó, tá passando agora o café, estão vendo? E aí é exatamente esse método RISE, português para professores, tá bom? Aí clicou aqui em detalhes, vocês vão ver, ó, R$ 347, divide em 12 vezes, é locução verbal, Tati? É locução verbal, ter de, se tem preposição pelo meio do caminho, formou locução, beleza? Ó, vou compartilhar. Método é top, ninguém se arrepende de fazer, é definitivo. Eu não estou mentindo, não, tá vendo? Só meu povo, os alunos não me deixam mentir. Então, ó, tá aqui, pessoal, o método 347. Não estava mais com bônus, eu vou falar de novo. Não estava com bônus, estava só o método. Mas, contra Renato, brigando só com todo mundo, eu liberei os bônus para todo mundo que entrar no método. Tudo bem? Porque essa é a primeira turma do método de português para professores. Então, muita gente mandou mensagem. Então, só para não deixar aí os alunos esperando, então vou liberar os bônus para todos. E de verdade, meu povo avisa só para todo mundo. Hoje é o último dia para entrar no método e é o último dia com bônus, porque é o último dia para entrar no método. Beleza? Então, ó, aí aqui tem a apresentação, eu falando direitinho como é que funciona o método, tem a descrição, beleza? Tem a descrição, o que é que você vai receber. Gente, um ponto muito importante, tem certificado de participação com mais de 40 horas, beleza? Também não é conjunção, também é advérbio, tá bom? Então, ó, tem os circuitos de aprendizagem, perguntas frequentes, tá tudo aqui, ó, tá vendo? O módulo introdutório, tá tudo disponível. Aí, veja só, você pode assistir, são aulas gravadas, com PDF para cada aula. Eu escrevi o PDF exclusivo, com uma linguagem muito clara, você só não entende se não ler, porque do jeitinho que eu explico aqui, está escrito no PDF. Então, ó, são aulas gravadas, com PDF exclusivo para cada circuito de aprendizagem. Tem módulo só de exercícios para concursos para professor. Vai ter como bônus o curso de interpretação de texto, as lives da gramática pedagógica, que foram lives que eu fiz com a professora Fabiana Lagar. Fabiana, professora fantástica, Fabiana é sensacional. Então, Fabiana Lagar. E tem também as lives do desafio da língua portuguesa. Quem é, pessoal, lá da sala pedagógica, lá tem um curso, só que é em exercícios, é um curso bem rápido em exercícios. O método RIS é totalmente diferente do que se tem no sala pedagógica, porque o método RIS é a teoria completa com muitos exercícios, tá bom? Então, quem já está na sala pedagógica, ali é só exercícios. Aqui não, o método RIS é a teoria completa, todo o conteúdo teórico com aulas gravadas, com PDF, acesso por um ano, tá bom? E com muitas questões, joia? Um ano, pode assistir às aulas do método por um ano, quantas vezes quiser, do jeito que quiser, beleza? Então, do jeito que quiser. Divide com, eu não sei, tem alguma quantidade de parcelas que é sem juros, Maria, o resto é com juros, mas é muito pouquinho, é 12 de R$ 37, é um MEC por mês, meu povo, um MEC por mês. Se você dividir o investimento do método, dá menos de R$ 1 por dia, já que você tem acesso por um ano, tá bom? Então, joia, isso aí, nosso próximo café, daqui a 15 dias. Ainda não decidi o assunto, Tati, porque depende muito da fluidez, das coisas que vão acontecendo, dos concursos que vão sendo aplicados, tá bom? Material de hoje, Romério, eu já vou mandar para todos os grupos, tá bom? Então, pronto. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like. Compartilha a foto, bate um retrato, compartilha lá no Insta e deixa escrito lá no Insta, na última postagem, hashtag Método RISE Transforma, beleza? Teve a prova da Petrobras. Foi qual banca, Ícaro? Foi FCC, foi FGV? Amei a aula, professora, você é uma pessoa especial. Opa, amém. Por isso tem Deus na sua vida. Aprendo bastante com as suas explicações. Obrigada demais, viu, Liliane? Muito obrigada. CESP, não vi, Ícaro, vou dar uma olhada. Foi o que você falou que escorregou, né? Vou dar uma olhada então, viu, Ícaro? Não sabia dessa prova, não lembrei. Pronto, beleza, então. Pessoal, então é isso. Terminamos o nosso café, beleza?
tem prova quentinha para o próximo café, tá vendo só? E teve também, já que a FGV está super na alta, teve também da FGV, que foi Polícia Civil, acho que lá do Rio de Janeiro, tá? 30 questões de português da FGV, meu povo, pensa que sonho de consumo. Nosso sonho. Pessoal, então é isso. As aulas do café ficam disponíveis, eu acho que por 24 horas, não é, Renato? Acho que por 24 horas, porque a gente tem também a assinatura do café. Fica por 24 horas depois, caso queira assistir a todos os cafés que já foram ministrados, tem a assinatura, beleza? Cada aula, minha mente é transformada. Nossa, mas que alegria, viu, Adriana? Obrigada, obrigada, obrigada. Pessoal, um beijo, que Deus abençoe e proteja. Hoje é o último dia para garantir a sua vaga no método, até as 23h59. Acabou. Tudo bem? Se foi, foi. Se não foi, só não sei quando, porque a gente não sabe quando é que vai abrir a próxima turma do método. Joia? Então, um beijo, meu povo. Que Deus abençoe e proteja. Compartilha só com todo mundo. Fala para a humanidade que precisa aprender português, que o método está muito em conta e acaba a matrícula hoje. Então, pronto. Acabei a fofoca. Que Deus abençoe e proteja a vida de vocês. Boa semana.